Estamos começando o nosso programa Laranjeiras em Foco, pela sua rádio Laranjeiras FM. E vocês sabem, eu estive afastado dos microfones por praticamente 2 semanas. Estou voltando agora à apresentação aqui com a companhia sempre agradável do nosso amigo Carlos Alberto. E nesse meio termo, aconteceram várias situações no município de Laranjeiras, e algumas delas, inclusive, extensiva aos municípios sergipanos, no meu caso, dos aposentados que militam no serviço público, não é? Nas prefeituras. Mas eu gostaria, nesse momento, de me reportar de forma muito mais específica sobre a contribuição de iluminação pública do município de Laranjeiras. E já dizendo de antemão, isso é um escárnio. É algo jamais feito com a família laranjeirense, com o comércio laranjeirense, com a pequena indústria existente aqui no nosso município. E eu vou contar a vocês por quê. Semana passada, estava tomando um banho, e aí a minha companheira, Franco, olha, estão me ligando aqui, me mandaram um talão de energia, em que há uma cobrança de R$ 197,16 a título de taxa de contribuição de iluminação pública. E, obviamente, eu não acreditei. Eu disse, não, está errado. Não é possível que tenha cobrança. Manda ela ir lá na Energisa, lá no gabinete da Energisa, no ponto de atendimento, que certamente isso vai ser prontamente corrigido. Mas qual não foi a minha surpresa quando, do retorno desta cidadã, a Energisa disse, não, houve aí uma legislação que foi colocada em prática e as taxas de iluminação pública do município de Laranjeiras estão corretas. E aí eu tomei um susto. Porque eu jamais imaginaria que um prefeito que não deu um aumento durante mais de 8 anos a qualquer servidor de nível superior, que um prefeito que não fez uma casa residencial para uma população pobre, um prefeito que aumentou o seu próprio salário, o seu próprio subsídio nesse período em mais de 100%, chegaria a este ponto. Ele mandou para a Câmara, o prefeito, falo então do prefeito Juca, mandou para a Câmara um projeto de lei e projeto de lei complementar 92, 115, que datada de 18 de dezembro de 2024, ou seja, no apagar das luzes do ano anterior. E a Câmara, simplesmente, sem maiores digressões, sem analisar o projeto, sem ter qualquer consideração para analisar o projeto enviado pelo prefeito Juca, simplesmente, senhores, apoiou e votou o projeto de lei, votou naquele dia, tendo aí, no próprio dia 18, veja só, 18 de 12 de 2014, votado uma lei que, no início, o prefeito, na perspectiva de enganar literalmente o cidadão laranjeirense, e aí, neste caso, com a colaboração lamentável
de todos os vereadores da legislatura passada, não percebeu, ou a Câmara não se debruçou, para o fato de que o prefeito Juca pediu ao então vice-prefeito para assinar o projeto de lei, como autor, já que esta matéria é de iniciativa própria do chefe do Executivo, e mandou para a Câmara, naturalmente com a colaboração do nosso amigo Jânio, este projeto de lei de número 115, que, só para vocês terem uma ideia de quão foi urdido, maléfico, prejudicial, a forma como esse projeto foi para a Câmara. Está aqui. Fica instituído benefício fiscal no artigo 1º, os benefícios fiscais no artigo 2º, os benefícios fiscais, obviamente eu estou lendo a parte inicial, fiscal sobre os créditos, artigo 3º, tem o pagamento à vista de que trata o parágrafo único do artigo 2º desta lei, ou seja, esse projeto, ele, na sua essência, ele foi mandado para a Câmara com espírito de, entre aspas, reduzir ou dar incentivos fiscais a comerciantes, pequenos comerciantes e moradores de Laranjeiras. Mas eis que, no artigo 10 deste projeto, tem o que a gente chama, e agora a lei, né, de jabuti. E vejam, senhores, fica alterada a tabela constante no artigo 354 da Lei Complementar 92, de 31 de dezembro de 2020, que trata sobre a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, passando a vigorar a tabela constante, agora sim, neste projeto, no anexo 1. Eu, sinceramente, fiquei perplexo, porque eu nunca vi algo parecido com o que está aqui. Vocês sabem, uma pessoa do povo, tendo uma geladeira em casa, a média de consumo é de 60 quilowatts mês. Mas a classe média de Laranjeiras, os residentes em Laranjeiras, por óbvio, consome a média do Brasil, que é bem maior do que isso. E aí, senhores, vocês se deparam com a tabela de alíquota de contribuição de iluminação pública jamais vista em qualquer município do estado de Sergipe. De modo que o que está acontecendo aqui, e aí me permita trazer também, com a colaboração da Câmara Municipal, que precisa urgentemente se posicionar acerca desta situação gravíssima, gravíssima. É algo, como eu disse, jamais suportado pela população de Laranjeiras. Não observou qualquer aspecto formal para a apresentação desse projeto. Simplesmente levou o projeto lá, os vereadores, na ânsia, provavelmente, de terminar o período legislativo, aprovaram. E aí, no mês de abril, começa, então, agora, a cobrança de taxa de iluminação pública exorbitante. Eu digo mais, escochante. Eu digo mais, está tirando dinheiro, literalmente, a administração do prefeito Juca, da família carente. Porque vocês imaginem, senhores, que eu comparei, eu tenho aqui vários talões de energia da Energisa, que presta serviço
em Riachuelo, em Aracaju, em Rosário do Catete, em General Mainá e no município de Graco Cardoso. Não há nada que seja instalado, né, que seja colocado como contribuição de melhoria nestes municípios que se assemelhe à pancada que o laranjeirense está recebendo. E olha que é uma venda casada. Uma venda casada. Esse é o tipo do projeto que inviabiliza, este é o tipo de lei que inviabiliza qualquer pequeno comerciante colocar em prática o seu comércio aqui em Laranjeiras. Que inviabiliza as pequenas empresas se instalarem e gerar emprego aqui no município de Laranjeiras. Que inviabiliza o agricultor rural se instalar aqui no município de Laranjeiras. É algo sem precedentes. E a gente procurou entender por que essa fúria arrecadatória do prefeito Juca, que dá mau exemplo, né? Dá mau exemplo na medida em que os cargos principais do município são direcionados a seus familiares, com as mordomias dos cargos pagos, das gasolinas pagas, dos deslocamentos pagos pelo suor, pelo sangue, pela lágrima do povo de Laranjeiras. E esse programa tem que levantar a voz para isso. Porque a gente não pode aceitar que haja um confisco da pequena, digamos assim, situação financeira que vive os cidadãos. Esta menina, que pagou 600 e alguma coisa de energia elétrica, só de taxa de iluminação pública, R$ 197, é uma pessoa que fez um esforço hércules para colocar em prática um sonho de produzir em Laranjeiras. Montou seu salão de beleza, organizou a estrutura física de forma cômoda para receber minimamente, de forma confortável, os seus clientes e se depara com uma pancada desta natureza. Aí não tem razoabilidade, não tem a mínima condição de dizer ao laranjeirense, olha, nós vamos arrecadar tanto, e isso é necessário porque eu estou vendo esta situação, aquela situação. Não houve discussão, e que fica, então, o alerta para os vereadores do nosso município de Laranjeiras. Não é possível uma coisa dessa. Aliás, se vocês forem fazer uma pesquisa rápida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, vocês perceberão que o município de Santo Amaro das Brotas, aqui próximo, em 2021, teve uma decisão de inconstitucionalidade deste Código Tributário nesta parte, porque os valores cobrados, os percentuais cobrados dos munícipes eram estratosfericamente gigantes. Mas mesmo assim, nem de longe comparado às tarifas apontadas nesta tabela da Lei 115, que foi votada e aprovada no apagar das luzes do ano de 2024 e possibilitou que o prefeito Juca se assenhorasse de entrar em cada casa, em cada residência e pegar um pouco do suado dinheiro destas famílias. Eu não preciso dizer que você sabe.
quantas pessoas deixarão de pagar energia? De pagar o consumo? Porque não pode pagar ao mesmo tempo o consumo e a taxa de iluminação pública, porque a complementação de um e outro eleva substancialmente o valor final. Então vocês imaginem que uma bodega que tem aí alguns freezers, consome aí 400, talvez 500 quilowatts de energia mês, tem uma pancada de taxa de iluminação. A taxa de iluminação, em alguns casos, senhores, é maior do que o próprio consumo, o valor final. Que é algo irrazoável. O objetivo da taxa da contribuição de iluminação pública não é escorchar a população. O objetivo é fazer com que o cidadão da sua terra, do seu município, possa contribuir com os serviços públicos, contribuir, daí o nome, contribuição. Mas não pode, essa contribuição, ela não pode ser instituída de modo a pagar todas as despesas de energia do município indistintamente. Não é essa a ideia da contribuição de iluminação pública. Daí não ser razoável, ser desproporcional. E tem um detalhe, o município de Laranjeiras, com esta lei que está em vigor, está entrando nas casas, como eu disse, para tirar parte do dinheiro que estas famílias estão recebendo, suados. Metendo a mão no povo. Metendo a mão no trabalhador. E o mais grave, o prefeito Juca, em 2020, instituiu o Código Tributário do município de Laranjeiras. E na mesma legislatura, no apagar das luzes, ele já vem com a modificação. Este é um ponto. Escochando, tirando, quebrando a família laranjeirense. Não é possível. Nós temos que levantar a voz. Sei que há um movimento de alguns vereadores no sentido de reparar este dano, e acho bom que ocorra, mas isso já deveria partir do próprio prefeito. Sabendo que a população de Laranjeiras é uma população pobre, que não teve reajuste de salário, muitos dos quais sequer teve posto de trabalho ao longo desses últimos 4 anos, porque o prefeito esqueceu de política pública, para ser colocado em prática nesta área. A contrário senso, é uma síntese, senhores. É uma síntese, senhoras. Nós não podemos baixar a cabeça para isso. Há uma tramitação de uma proposta no projeto de lei complementar, ofertada pelo vereador Horto, na última sessão. Eu faço o registro, mas esta situação deveria partir do próprio prefeito, corrigir este mal que ele está fazendo. E tem um detalhe: o prefeito, quando tem algo polêmico que vai gerar dissabores, ele se esconde. Ele dá o cargo ao vice para o vice assinar e manda lá os seus penduricalhos e a sua base volta. Eu não tenho nada, pessoalmente, contra nenhum dos vereadores do município de Laranjeiras. Ao contrário, tenho até amizade. Mas é preciso ter senso de vereança. O que o município está pagando de subsídio aos vereadores é para ter a obrigação de analisar fatos desta natureza. E, lamentavelmente, alguns estão desviados, esquecendo deste princípio matriz de quem exerce cargo público. Eu fiz uma pesquisa preliminar e percebi que o prefeito foi à Câmara,
dizer que vai gastar 20 milhões de reais dos cofres do município para colocar nas escolas, nos prédios públicos, a inaugurar a instalação de usinas fotovoltaicas. É aquela situação que uma casa, que uma residência compra em determinadas empresas 4, 5 placas solar para economizar energia. E o que eu tenho em mente, aliás, falando no próprio escritório onde eu estou instalado, é de que lá, com 17 ar-condicionado, mais geladeira, mais equipamentos, computadores, impressoras, vai se gastar 47 mil reais para instalar com sobra. O prefeito está dizendo que vai instalar aqui, a gente precisa ficar vigilante. Porque esse dinheiro, desta forma, da contribuição de iluminação pública, o prefeito criou aí, administrativamente, uma concorrência pública para que as empresas pudessem vir para Laranjeiras, obviamente ganhando certame, e instalar esse material nas escolas, sob o rótulo de economizar energia. Por isso é que eu estou vendo que uma situação está ligada à outra. E você sabe por quê, querido ouvinte? Porque no edital da concorrência pública, o prefeito coloca de que Laranjeiras vai economizar, durante o período da instalação dessas usinas fotovoltaicas, vai economizar um pouco mais de 132 milhões de reais. Agora vocês veem e comungam comigo. Leiam o edital da concorrência pública. Se eu não desaprendi, tem lá que o município de Laranjeiras vai pagar 86,21% desse total, e esse total corrigindo na medida em que for aumentando as alíquotas. Ou seja, dinheiro de hoje seria mais de 113 milhões de reais, se pago, obviamente, de uma só vez, que não é o caso. Essa vala, ela precisa chegar ao Ministério Público para analisar estas situações que reputo gravíssima. De um lado, uma extorsão com a população, do outro lado, a construção de usinas por esses valores bem diferente dos 20 milhões que o cidadão colocou lá na Câmara. Então está algo fora da curva aí. Eu não posso dizer no primeiro momento com relação a isso. Eu vou ainda me debruçar sobre as empresas, sobre os valores pagos, mas eu posso dizer que não é possível que um administrador coloque a população de Laranjeiras para pagar uma vergonha desta natureza, sob o rótulo de que nós vamos ter energia limpa, confortável, com baixo custo. Não, é preciso, então, que haja clareza, explicação, né, justificativas, para que a população compreenda que o seu dinheiro, porque o dinheiro investido não é de Juca, não é de Carlos Alberto, o dinheiro investido é nosso, que o nosso dinheiro tem a economicidade que se prega ao implementar usina fotovoltaica, tenha a proporcionalidade que se exige quando se cria tributos, tenha o caráter de não ser confiscatório, como está plenamente estabelecido nesta legislação. De modo que vai um pouco da nossa indignação. A situação está aberta para que o prefeito possa responder a esta situação.
daremos todo o espaço do mundo aqui, não tem problema nenhum com relação a isso, mas a gente precisa compreender quanto foi arrecadado de contribuição de iluminação e quanto foi despendido, porque está lá um mínimo de R$205 mil mês e com perspectiva de aumento. A população não sabe disso, mas os vereadores têm a obrigação de saber, né? Os setores que formam a opinião do município têm a obrigação de saber, porque senão vai virar, como está parecendo ser, casa de mãe Joana. Então, compreendam a gravidade. O prefeito manda um projeto de código tributário logo no início da sua segunda administração, em 2020. Em 2020, salvo o melhor juízo, quem era o administrador era o Paulo Radjebeck. Prefeito quadriênio foi 2021, 2022, 2023, 2024. Então, por dever de justiça, já existia um código tributário colocado em prática no município de Laranjeira, que este código já tinha tarifas abusivas. E agora vem essa modificação sorrateiramente, malandramente, né? Sem discussão, no último dia de atuação do Legislativo Municipal, e quando o cidadão de Laranjeiras, a cidadã de Laranjeiras, vai se dar conta, está sendo invadida, né, no seu orçamento já tão precário. Não faça isso não. Não faça isso não. Não tem TikTok, não tem parentada que possa, de certa forma, suplantar o estrago que é essa legislação. A arrecadação da taxa de iluminação pública, ela tem um objetivo específico, que é a manutenção da iluminação pública do município, do ente público. E, de certa forma, tem razão, tem que manter a iluminação adequada. Mas com taxa abusiva? Agora, o grande problema é exatamente aproveitar da falta de conhecimento da população, porque tem muita gente aí que viu o aumento e está reclamando da Energisa. Isso. Quando, na verdade, isso aí. deveria estar reclamando do prefeito de Laranjeiras. Cuidado da Energisa, que não tem nada a ver com isso, né? E não bastasse isso, eu coloco apenas a título de sugestão, a Câmara chame lá um preposto da Energisa para saber como é que se chegou a valores. Porque na tabela tem lá, pra vocês terem uma ideia, valores. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Valores de 40, que era 30%, passou a 80%, de 100 passou a 450. Ou seja, houve um aumento a esmo, sem nenhum critério. Bota aí quem ganha, quem consome de 150 a 300 kW, bote tanto. Mas não tem uma coisa básica, que é o planejamento para dizer o seguinte: nós do município a previsão de arrecadar tanto, ou seja, o plano de custeio que deve acompanhar cada projeto desta natureza. Eu não tenho dúvida nenhuma, e até lá eu espero que o prefeito tome a iniciativa de tomar um semacol e revogue a situação, revogue o quanto antes e devolva aos laranjeirenses aquela situação. Só para lhe situar, Roberto, a taxa de iluminação, que já era alta desta senhora, era algo em torno próximo de R$100. Foi para 197 e alguma coisa. Imagina. Ou seja, mais do que dobrou quase.
Então, para você ter Agora, você vive de um país onde a situação econômica é difícil, a inflação beira aí a 6,25% ao ano, você vive num país em que a geração de emprego ainda é deficitária, e você impõe uma carga tributária sem precedentes à população. É triste, Franco, porque é como eu acabei de falar, enquanto ele está tirando dos coitados laranjeirenses, né, através dessas taxas e outras coisas a mais, de imposto e tudo mais, ele gerou benefícios para ele, seja do qual porte foi. Significa que a prefeitura, Franco, não precisaria dar essa taxa, cobrar essa taxa. Claro, Casalberto. Porque se teve dinheiro para dar quase 40 mil para ele, 10 mil a cada vereador, aí fica tirando do laranjeirense. Isso para mim, com o meu pouco conhecimento nesse caso, é um absurdo. Mas não só isso, Carlos Alberto. Nesta situação, ele infringe aí, ele vai de encontro a vários princípios do direito tributário, que certamente a assessoria jurídica dele é competente, e ele próprio, também, enquanto contador, advogado, ele próprio sabe disso, mas maldosamente, isso aí. Maldosamente, colocou essa situação no colo da família de Laranjeiras. Porque tudo que Juca faz, ele é planejado. E vamos olhar esta questão destas usinas que serão implementadas aqui na escola. Entenda-se por usina a instalação de painéis solares no clube, como já teve, em algumas escolas, mas veja qual é o suporte financeiro que o município de Laranjeiras deverá suportar mensalmente, porque não está cheirando bem isso.